Faz confirmação do quórum para início de sessão. Irã Mendonça Cabral. Presente. Náudia Faedo. Iturival Nascimento Júnior. Luciano Perpétuo Garcia. Idelson Mendes. Celso Moraes. Presente. Lucivaldo Medeiros. Elecir Casagrande. Anásio Bernardes. Presente. Elias Rosa Cardoso. Eliane Moraes. Presente. José Antônio Pacheco Pereira. Presente. Leilton Ribeiro. Presente. Leonardo Fonseca. Lúcia Batista. Luiz Alves. Manuel Pereira. Orestes Ferreira. Newton Ferreira. Paulo Henrique Guimarães. Maria José Guimarães Cabral. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 12 de setembro de 2016. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do salmo e a oração do Pai Nosso. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Neles abriram longos sulcos. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Seja como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival Nascimento Júnior, que faça a leitura do projeto de lei 64/2016, que estima a receita e fixa as despesas do município de Rio Verde, Goiás, para o exercício 2017. Pela ordem, líder de governo, vereador Celso da Silva Moraes. Oi, senhor presidente. Senhor presidente, está cumprimentando Vossa Excelência, né, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, internautas e o público que aqui nos prestigia nesta manhã de hoje. Senhor presidente, é só a título de estar informando esta casa, né, especificamente Vossa Excelência, fazendo aqui um comunicado que a liderança de governo nesta casa foi entregue por mim, foi oficializada ao senhor prefeito, de forma que, a partir desta oficialização, eu não sou mais líder do governo aqui nesta Casa de Leis. E os motivos que me levaram a eu entregar a liderança, senhor presidente, são motivos meus particulares, e nesta oportunidade, e também depois em assuntos parlamentares, a gente quer agradecer ao prefeito Juraci Martins por ter nos concedido aí, nos ter confiado aí há quase 2 anos, né, na liderança do governo nesta Casa de Leis. No momento oportuno, a gente fará as explanações devidas. De forma que fica oficializado, senhor presidente, que nós, vereador Celso, já uma decisão tomada do partido, não é mais líder de governo nesta casa, até porque isso já foi oficializado. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 64, 26 de agosto de 2016. Estima a receita e fixa as despesas do município de Rio Verde para o exercício 2017. A Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aprova e o prefeito municipal sanciona as seguintes leis. Das disposições comuns. Esta lei orçamentária estima as receitas e fixa as despesas do município, bem como de todos os seus fundos, superintendências e autarquias para o exercício 2017, no valor consolidado de 641.226.650 milhões. Envolvendo os recursos de todas as fontes de recursos, compreendendo orçamento fiscal, orçamento de seguridade social. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e nos couber adequadas disposições da Constituição do município.
Ficam agregados aos orçamentos do município os valores indicativos constantes no anexo dessa lei. Todos os valores recebidos pelas unidades de administração direta e autarquias de Sul deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos, devendo ser consolidado no orçamento geral do município. Para exclui-se do disposto deste artigo os casos em que a força de lei, norma específica ou exigência de ente repassador, o registro deve-se de fato através do grupo extra-orçamentário. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os valores das receitas nos anexos da Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício 2017, conforme memória de cálculo anexa a esta lei. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recursos através do decreto próprio. Pela ordem, senhor presidente. Essa lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017. Gabinete Prefeito do Rio Verde, Estado de Goiás, os 29 dias do mês de agosto de 2017, Juraci Martins de Oliveira. Pela ordem, vereador Leonardo Fonseca, líder de governo. Senhor presidente, cumprimentar os colegas, cumprimentar a mesa, cumprimentar o público, a imprensa que está aqui nos assistindo, senhor presidente, e parabenizar o vereador Celso, que durante esse tempo que teve na liderança do governo, defendeu com garra, senhor presidente, a administração. Não sei por que o vereador entregou a liderança de governo. Acho que ele não deve ter tido respaldo no seu trabalho, um excelente trabalho, porque eu também já fui líder de governo, senhor presidente, e sei o quanto é difícil a gente estar aqui nesse plenário, debatendo e ir correr atrás de informação, senhor presidente, da prefeitura, e às vezes nós somos ignorados por parte da administração, né, e quer deixar a gente aqui a esmo, senhor presidente, sem apoio. Não sei os motivos que o nosso colega vereador Celso entregou a liderança de governo, só sei que quem perdeu foi o governo do vereador Celso ter saído da liderança, né? Então quero parabenizar o vereador Celso pelo trabalho dele, pelo tempo que ele passou na liderança, e dizer que quem perdeu foi o governo, não foi ele não, senhor presidente. E hoje pode ter certeza que a administração encontra igual aqui, 100 líderes, senhor presidente, de governo. Pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Henrique. Senhor presidente, só justificar a ausência do vereador Elias Terra, que está chegando de Goiânia, talvez não dê tempo de comparecer até o final da sessão. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, da mesma forma, justificar a ausência do vereador Casagrande, pois o mesmo se encontra lá em Goiânia, né, juntamente com o presidente do nosso partido, Armando Virgílio, tratando das questões referentes ao nosso partido e em relação às questões também de posicionamento que o partido está cobrando da nossa direção aqui no município e, obviamente, cuidando de assuntos pertinentes ao interesse da nossa comunidade. Para que fique justificado, senhor presidente. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça leitura do projeto de lei 65, que dispõe sobre a alteração do plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Lei número 65 de 2016 dispõe sobre a alteração do plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Faça saber que a Câmara Municipal de decreta e eu sanciono a seguinte lei. Fica alterada a lei número 6.378, 16 de 2013, que instituiu o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017 e posteriores alterações em cumprimento ao dispositivo do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal para o período 2017, na forma dos anexos que acompanham esta lei. Artigo 2º. As condições do programa, as codificações de programas e ações de expansão serão observadas na Lei de Diretriz Orçamentária, na Lei Orçamentária Anuais e nos projetos que os modifiquem. Artigo 3º. A prioridade e as metas para o ano 2017, conforme estabelecido na LDO, estarão contidas na programação orçamentária da Lei Orçamentária Anual, LOA. Artigo 4. A exclusão ou alteração de programas constantes dessa lei, ou a inclusão de um novo programa, serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico, observando o disposto no artigo 6 desta lei. Parágrafo único. O projeto conterá no mínimo a hipótese de inclusão de programa, diagnóstico sobre a atual situação de um problema que se deseja enfrentar, ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto. Indicação dos recursos que financiarão o programa proposto. Alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que modificam a proposta.
O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal até o dia 15 de abril de cada exercício relatório de avaliação do plano plurianual. O relatório conterá no mínimo avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram as elaborações do plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e observados. A avaliação por programa da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão dos custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias. Para fins de acompanhamento da fiscalização orçamentária, a que se refere o artigo 166, será assegurado ao órgão responsável o acesso irrestrito para fins de consulta ao sistema de informações. Artigo 6. A inclusão, exclusão ou alteração de ação orçamentária e de suas metas, quando envolver recursos dos orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do retido do programa. Artigo 7. Essa lei entrará em vigor da sua publicação no Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 29 de agosto de 2016. Juraci Martins de Oliveira. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura. Ofício de alteração da LDO 2017, de autoria do Poder Executivo. Alteração do projeto de lei 66/2016. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Leilton. Senhor presidente, pode convocar o novo líder só quem é pré-candidato ou tem que ser vereador? Porque acho que o prefeito enrolou, porque aqui dentro ninguém vai querer. Porque só tem 3 candidatos. Depois que ele deixar, aí não vai adiantar. Porque aí o nome dele lá é Jaime Chuíta e Ronaldinho, ele tá fudido, viu? Porque tem que saber se eles vão ganhar para vir assumir a liderança aqui, porque aqui dentro ninguém vai pegar mais não, viu, senhor presidente? Pela ordem. Pela ordem, vereadora Náudia. Cumprimentar os colegas, a imprensa, os funcionários e dizer que o que está acontecendo hoje não é novidade. As pessoas que costumam ficar lá no executivo tendo benesses, quando chega no fim, acaba deixando sozinho o prefeito. Isso não é novidade. Eu posso falar porque eu sou oposição, daqui 2, 3 meses acaba o mandato, e eu continuo com a minha postura. Não sou de brigar, de ir no rádio ou de ir na imprensa, mas vou lá tomar a postura e contribuo da forma que eu acho certo com o meu município. Só que não é novidade. A gente sabe que no fim dos mandatos os prefeitos são largados, porque eles não têm mais nada para oferecer. E se tiver com problema, então, coitado deles. Aqueles que ficam de manhã, de tarde e de noite atrás, buscando cargos, pedindo benesses, são os primeiros. E eu costumo dizer uma coisa, não é porque eu não sou candidata, não, é uma coisa que eu costumo falar. Que quem pula de barco é rato. Nós temos que ficar onde a gente está, nos nossos casamentos, na nossa igreja, na nossa escola, para dar nossa contribuição. E não fazer isso. Eu não ia me furtar a dizer o que eu penso nesse momento da questão de liderança, porque desde o início, como oposição, a gente viu a postura dos colegas. Muito obrigada. Falar em meu nome, se eu pudesse ocupar os 2 cargos, eu pegaria, porque eu sou grato e leal ao prefeito Juraci até o fim do mandato. O que aconteceu comigo não foi erro meu, foi erro do pré-candidato, do candidato, que todos sabem o que aconteceu, que ele me convidou para ir para um partido, não deu conta de segurar, então não é problema meu, então não foi erro meu. O que fizeram, se demitiram pessoas ligadas a mim na prefeitura, isso não é culpa do prefeito. Com ele estou bem resolvido, conversei muito com ele sábado, meu amigo,
Sou fiel e leal a ele até o fim do meu mandato. Ainda disse mais a ele, vereadora. Se ele for candidato a deputado federal, ele pode contar comigo, que eu estarei junto com ele na luta dele. Se ele for candidato a deputado federal, ele pode contar com o meu apoio. Então eu sou leal e grato com ele até o fim do meu mandato, até 31 de dezembro de 2016. Se eu pudesse ocupar os 2 cargos, eu ocuparia na hora para ajudar ele, defender a administração dele até no fim do mandato. O que aconteceu comigo não foi culpa dele e muito menos minha. Foi culpa única e exclusivamente do candidato que pediu para mim ir para um partido e não conseguiu segurar. Agora, falar que foi culpa minha, tem muita gente que fala. Inclusive, vereadora, as pessoas, eu conversei muito com o prefeito, sabe? As pessoas que foi na cabeça dele falar, foi alguns que ficou aqui 4 anos batendo nele, falando mal dele, e outros que ficou na rua chamando ele até de corrupto na rua, ficou falando. Isso são as pessoas que falou isso para ele. Mas como eu sou bem resolvido, conversei muito com ele, ele sabe que eu não tive culpa nenhuma, eu sou leal e grato, e muito grato, ele tem me apoiado para presidente da Câmara, ele me chamou e falou, você é meu candidato, sou leal e grato com ele até o fim do meu mandato. Se eu pudesse ocupar os 2 cargos, eu ocuparia, como eu sei que não posso, mas o que eu puder fazer para defender a administração dele até no fim do mandato, isso eu farei. Pela ordem, vereador. Pela ordem, vereador Leildo. Senhor presidente, o prefeito é honesto, é sincero, só que o prefeito falta autonomia, ele não está tendo autonomia, ele não manda, o prefeito não está mandando na prefeitura mais. Lá tem funcionário, lá diretor, lá que manda 10 vezes mais do que o prefeito dá uma ordem da outra, lá o prefeito acabou, o prefeito perdeu a autonomia, ele não manda mais. Já vê secretário mandar nele, ele já bateu na mesa lá, falou, eu quero que faça isso, ele vira as costas, o secretário não faz, o diretor não faz, então acabou, senhor presidente, ele não tem domínio mais não, acabou. Só complementando as suas palavras, vereador Leildo, tem um cidadão lá que se diz secretário de articulação política, fala nos corredores que pessoas ligadas ao Irã serão demitidas. Ele tem que entender que minha mãe e meu pai trabalham na prefeitura 30 e tantos anos, concursado, aposentou lá, prestando seu serviço e ajudando as pessoas. Eu tenho muitas pessoas na prefeitura que é ligado, que é adepto da minha mãe e do meu pai. Se ele for demitir todo mundo, não vai sobrar ninguém. Então é só dizer que o prefeito não tem nada com isso. Conversei muito com ele sábado eu estive com ele, conversei muito, sou amigo dele, e estarei com ele até o fim do meu mandato. E ainda falei mais para ele. Há rumores que o senhor será candidato a deputado federal, e se for, eu estarei com ele no palanque dele. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, atenta aí as palavras dos colegas, senhor presidente, e dizer que mais perseguido que eu fui, senhor presidente, por ser honesto com o pessoal do governo, da administração, sempre fui honesto, sempre mantive minha postura, sempre mostrei de que lado que eu estava, nunca tentei enganar ninguém, sempre fui claro, estou ao lado, né? Todo mundo sabe do pré-candidato a prefeito que eu estou ao lado, na época, deputado federal, quando rompeu com o governo, sempre estive ao lado dele, nunca menti, presidente. Fui perseguido pelo governo. Agora, senhor presidente, não esquenta não. Falta só 20 dias. Aí, mais ou menos, 20 ou 19 dias, senhor presidente, dia 2 de outubro. 20, né? Falta só 20 dias, senhor presidente, para nós ver onde é que foi parar essas perseguições, né? E será que perseguir rende mesmo? Né? Isso aí a gente vai ver, dia 2 de outubro a gente vai ver nas urnas o resultado da perseguição. E o maior resultado, presidente, é o resultado da democracia, é o resultado do povo, presidente. Então, dia 2 a gente vai ver se perseguir compensa, né? E eu acho, senhor presidente, que muitos secretários, senhor presidente, desse governo, quando sair, eles vão dar uma pensada. Será que eu não poderia ter saído desse governo melhor? Carregando tanta inimizade e tanta raiva de muitas pessoas, senhor presidente. Então a gente tem que pensar, quem tem cargo, tem que pensar que o cargo acaba, aí ó, fica a pessoa com um monte de inimigo, falando mal, com gente desejando mal para ela, senhor presidente. Então tinha que pensar, né, que o cargo acaba, e está acabando, senhor presidente. E aproveitando as palavras de Vossa Excelência, vereador Leonardo, eu em 2008, quando eu fui eleito, em 2009, quando o prefeito chamou para mim compor a base dele, toda a vida eu fui amigo do Paulo Vale, trabalhou com a minha mãe na Secretaria de Saúde há muito tempo, sou amigo do Euler, sou amigo do Lissau, não foi eu que causei nada disso. Tanto é que o meu partido, o PR, estava rumores de ir para o Paulo Vale, rumores de ir para o Euler, se fosse para o Paulo ia ser a mesma coisa, eu nunca falei mal dele,
E nunca verão eu falar mal dele, nem do Lissau, e muito menos do Euler. Então, quando o PR decidiu, o presidente estadual do PR decidiu que ia ficar com o Euler, para mim foi natural, que eu nunca falei mal do Euler, apoiei ele em 2 candidaturas. Acho que a vida, tudo na vida, a gente não pode ficar falando mal, cuspindo para cima não, que cai na cara da gente. Você fala mal hoje, amanhã você pode estar junto. Aí você vai ficar com a cara grande. E outra coisa, dizer aqui a minha gratidão ao prefeito Juraci, se hoje eu lidero uma região, eu agradeço a ele. Eu nunca pedi ele para pôr um irmão meu em prefeitura, pode vasculhar, ver se esses 8 anos de mandato meu, eu tenho algum irmão meu em prefeitura. Mas a região que eu represento, que eu fui nascido e criado, teve muitos benefícios que eu pedi para a comunidade, para aquela região que fui atendido pelo prefeito. Então eu tenho essa dívida de gratidão com ele também. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela ordem para cumprimentar o público presente, a imprensa presente, os pares da casa, em nome do senhor, cumprimentar a mesa diretiva. Senhor presidente, eu quero aqui endossar as palavras da vereadora Náudia. Doutor Juraci, dia 31 de dezembro, ele se encerra. Ele não é mais o prefeito de Rio Verde. E, às vezes, as pessoas fazem confusão. Tem interesse enquanto a pessoa está no mandato. Depois, a pessoa, para ele, não serve mais. E o doutor Juraci, eu lembro bem que a minha primeira reunião para a minha eleição, 4 anos atrás, ele participou da minha reunião. Então, eu devo muito ao doutor Juraci. Para me estar aqui hoje, eu devo muito ao doutor Juraci. Ele fez muito por mim. E, independente de política, é uma pessoa que eu aprendi a gostar. Sou amigo do doutor Juraci, sou amigo da família dele. E pode estar certo que estarei com ele até dia 31 de dezembro. E, se Deus abençoar aqui, eu retorno a essa casa de lei. E ele precisar de mim aqui nessa casa de lei, eu vou estar disposto a estar do lado dele, estar voltando os balancetes dele aqui. E quero deixar aqui, eu não sei por que o vereador Celso deixou a liderança, eu não sei, até me pegou de surpresa, que ele anunciou que agora eu não tinha conversado com ele, não sei o motivo, mas hoje mesmo estarei procurando o prefeito e vou pôr o meu nome à disposição para mim ser o líder de governo nessa casa aqui, para ajudar ele a terminar o mandato dele. Porque, acima do político, sou amigo dele e é uma pessoa que conheci ele há 8 anos atrás. Eu conheci ele de vista. Há 8 anos atrás que ele virou prefeito, eu passei a conhecer ele. Sei que é uma pessoa honesta, uma pessoa boa, de um grande coração. E só para falar aqui, senhor presidente, eu tinha um assessor político que ele falou para mim assim: eu não vou ficar com você, por causa de uma pessoa da sua equipe, eu não vou ficar com você. Ele falou para mim. Então, se algum secretário do governo do doutor Juraci comete algum desmando, alguma injustiça, é o secretário, não é o doutor Juraci. E eu não tenho nada com o secretário do doutor Juraci, eu tenho com o doutor Juraci. Obrigado, senhor presidente. Solicito o secretário que faça a leitura. Projeto de Lei 66 dispõe sobre a alteração da Lei 6.617, da Lei Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. A Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Fica alterados os anexos de metas fiscais de riscos da Lei número 617 da LDO para o exercício de 2017, com relação aos anexos e valores para o exercício de 2017, em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 2º, para o exercício de 2017, ficam alterados os anexos pelos quais acompanham esta lei. Artigo 3º, os demais artigos da Lei 6.617 permanecem inalterados. Artigo 4º, essa lei entra em vigor da sua publicação no Gabinete do Prefeito Rio Verde, do Estado de Goiás, 29 de agosto de 2016. Joaci Martins de Oliveira. Solicito, secretário da mesa, vereador Turival, que faça a leitura do projeto de lei complementar 70/2016. Projeto de lei complementar 70/2016. Altera a lei complementar 6.279, acrescentando os anexos 7, 9 e 10 e da outras providências. Câmara Superior aprova. Fica a lei complementar 6.279, acrescidos os anexos 8 e 9, que trata das atribuições dos cargos de provimento em comissão do Poder Executivo Municipal
e do anexo 10º, que especifica as funções comissionadas conforme anexo 1, 2 e 3 desta lei. Essa lei entrará em vigor data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Solicito secretário da mesa, vereador Iturival, faça a leitura do ofício número 70, veto total autógrafo da Lei 6.618. Referente à mensagem de veto total ao autógrafo número 6.618, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Assistência à Criança Portadora de Microcefalia e da outras providências. Senhor presidente, cumpre comunicar-lhe que a forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 48 dessa lei orgânica do município, decido vetar integralmente o autógrafo da lei por autoria do Poder Legislativo, o qual dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Assistência à Criança Portadora de Microcefalia e da outras providências. Solicito secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei complementar 70. Projeto de lei complementar número 70. Altera a lei complementar número 689, acrescenta os anexos. Acho que eu acabei de ler agora. Sim. Acabei de ler, ué. Acabei de ler, ué. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos, a palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu quero cumprimentar os pares da casa, ao público, né, aos internautas. Hoje parece-me que a imprensa também já está, não sei se em fim de governo, não se fez presença. Então nós estamos começando o período, né, o prelúdio de um final. Mas nós temos que continuar, nós somos ainda o representante da população, até o dia 31 de dezembro nós temos que cumprir, mesmo que muitas desilusões, né, hoje faz com que os vereadores às vezes sintam desassistidos. Eu quero dizer que nós temos essa obrigação ainda com a população que nos elegeu e que espera, né, da nossa conduta aqui até o final. Agora é um momento difícil, é um momento que nós temos que estar unido, independente, pensando na população, né? Não é o momento de pensar, às vezes, em projetos próprios. Nós temos que a população espera muito de nós. Senhor presidente, eu quero dizer aos pares da casa, eu não sei se dá para nominar. Nós fizemos, senhor presidente, uma reunião com o Ministério Público e com a CIRV, nós estávamos aqui. E naquele momento nós assumimos o compromisso de apresentar, né, uma série de sugestão que foi feito pelo promotor e que essa Casa de Lei assumiu o compromisso. Então está aqui, até quero dizer, porque pelo tempo ficou combinado que todos passariam para assinar, mas como ficou pronta agora a redação final, que todos assinassem, por favor, que amanhã é a caminhada pela paz. E eu quero pedir, senhor presidente, que fizesse isso hoje, a CCJ aprovasse, para que nós enviássemos ainda hoje, né, para o promotor e para os organizadores da Marcha pela Paz, que eu tenho certeza que todos nós estaremos lá amanhã como cidadão. Então, como ficou combinado e discutido em nome de todos os vereadores, nós fizemos. Agora, eu espero, né, principalmente dos que são da base do governo, dizer que o prefeito não precisa passar mais esse vexame em final de governo, de vetar o que está aqui. Mesmo porque o que está aqui saiu de uma reunião onde eles vieram pedir ajuda, né, ao Legislativo, e os projetos estão. Então, eu quero apresentar o projeto de lei número 67, de 2016, que proíbe a comercialização de armas de brinquedo em qualquer uma das suas formas no município de Rio Verde e da outra providência. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova
Artigo 1º. Fica vedado no município de Rio Verde a fabricação, a venda e a comercialização de arma de brinquedo que sejam réplicas, só as que sejam réplicas, ou simulacros de arma de fogo de qualquer forma e natureza. Parágrafo único. A proibição que se trata esse artigo inclui todos os brinquedos que disparam em balas, luzes e lasers e assimilados, que produz som ou projete qualquer substância que permita a sua associação com arma de fogo. Artigo 2º. Os estabelecimentos que comercializarem brinquedo ficam obrigados a fixar mensagem sobre a entrada em vigor dessa lei em local de visibilidade do consumidor. Artigo 3º. Aos infratores da presente lei, aplicar-se as seguintes penalidades na sequência. Advertência por escrito, multa de um salário mínimo, suspensão das atividades do estabelecimento por 30 dias e cassação da licença e encerramento das atividades. Parágrafo 1º. As sanções previstas nesse artigo não implicam isenção de sanção de natureza civil, penal ou outras decorrentes de normas específicas. Parágrafo 2º. Os valores da multa prevista nesse artigo será atualizada anualmente pelo mesmo índice que registrar os valores expressos em moeda corrente na legislação do município. O Poder Executivo deve realizar campanhas educativas para esclarecer e difundir o teor e a importância desta lei no processo de construção de uma cultura da paz e não violência no município, bem como os deveres e sanções dela decorrente. A fiscalização para o fiel cumprimento dessa lei será exercida pelo Poder Executivo, que, através do ato próprio, designará o órgão responsável. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento, suplementares se necessário. E esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, onde consta a assinatura de todos os vereadores, espero que todos assinem. Isso faz parte da nossa contrapartida, como caso de lei, justamente para tentar intimidar ou incitar a violência no nosso município. Senhor presidente, a justificativa é a seguinte, que em tempos de uma busca incessante pela paz, não se justifica a existência de brinquedos que imitam arma na mão de nossas crianças, muito menos servindo aos miliantes como objeto de intimidação e de favorecimento ao delito. O momento exige medidas capazes de estimular comportamentos pacíficos e construtivos de resolução de problemas e de constituir nas crianças e nos jovens a identidade de responsabilidade pela paz dentro e fora da escola. A hora é também de estimular o diálogo entre pais e filhos sobre a violência em casa, na comunidade, oferecendo estratégias de enfrentamento saudáveis e positivas, buscando meios, assim, para cada cidadão contribuir com a redução do alto índice de violência na cidade, em especial em Rio Verde. A presente propositura anseia proteger nossas crianças através de conduta de desenvolvimento e formação de cidadãos, coibindo a existência desses brinquedos, que em teses parecem até inofensivos, mas além de ser danoso à formação das nossas crianças, pode aguçar a curiosidade por armas verdadeiras, trazendo malefício à sua formação. O artigo 26 da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, já proíbe essa fabricação e venda e a importação de brinquedos que sejam réplica e simulacros de arma de fogo, que com essa se possa confundir. E há ainda que se considerar o aspecto pedagógico relacionado à banalização da arma de fogo. Vivemos hoje marcado pela violência de toda ordem, o que desafia qualquer político de segurança pública. O mais grave é que a violência praticada por jovens e crianças tem crescido consideravelmente. Assim, diante de todo o exposto, é que conto com o apoio, pois partiu de uma tomada de atitude conjunta pelos pares dessa Casa Legislativa para aprovação da presente propositura. Assim, nesta vereadora e todos os pares da casa. Senhor presidente, projeto de lei número. Esse projeto de lei, nós fizemos uma ampla pesquisa, já existe,
em vários municípios brasileiros que também, como Rio Verde, está no enfrentamento da violência. Portanto, é um projeto constitucional, já que a Constituição ela é ampla em todo o território brasileiro, e em outros municípios recebeu o autógrafo, foi sancionado pelo Poder Executivo. Projeto de Lei 68/2016, que dispõe sobre a implantação de faixa de retenção e recuo exclusivo para motociclista no semáforo e da outras providências. Projeto de Lei número 68/2016, que dispõe sobre a implantação de faixa de retenção e recuo exclusivo para motociclista no semáforo e da outra providência. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica instituído no município de Rio Verde, Goiás, a implantação de faixa de retenção e recuo exclusivo para motociclista no semáforo e nas vias arteriais e coletoras. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, assinado por todos os vereadores dessa casa, espero, como assim foi combinado, senhor presidente. A justificativa: considerando o aumento da frota dos motociclistas na cidade de Rio Verde, é necessário que novas políticas sejam adotadas, visando não só a melhoria no trânsito do município, mas também a segurança dos seus usuários, disciplinando e reduzindo o número de acidentados envolvendo o motociclista, que na maioria das vezes acaba levando o condutor a óbito. Destacando que a faixa de retenção recuo será exclusivamente para motociclista e, com isso, evitará que os motoristas permaneçam entre o veículo, bem como reduzir quase a zero o risco dos acidentes quando na arrancada da abertura do semáforo. Outro ponto, não menos importante, é a segurança, tanto quer do usuário quanto também dos motoristas, que hoje, pelo aumento da violência, às vezes tem medo ou intimida de parar ao lado de um motociclista, sendo esse um veículo que tem sido usado para a prática de delitos. Devido à facilidade que ficam à mercê dos assaltantes, que também utiliza da motocicleta, devido à facilidade da ocultação da sua identidade, em razão do uso do capacete, e da facilidade de se evadir do local do crime. A linha de retenção traz grandes benefícios, evitando que os motociclistas fiquem aguardando nos corredores a abertura do semáforo, vez que teria um local apropriado e exclusivo. Diante disso, esperamos que a presente matéria seja acolhida pelos ilustres pais dessa Casa de Lei, então assinado por todos os vereadores, senhor presidente, como faz parte do que havíamos combinado com a equipe, né, e os promotores, a CIRV, e o que a população espera dessa Casa de Lei. Senhor presidente, agora os requerimentos, que também faz parte do trabalho, que é a nossa contribuição, porque nós sabemos que nós precisamos de atitude e de uma nova postura para o enfrentamento da violência. Requerimento 160. Os vereadores que abaixo subscrevem requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao senhor Colemar Antônio Tavares, da Agência de Mobilidade e Trânsito, solicitando a instalação de câmeras de vídeo monitoramento em todas as saídas para as rodovias federais, estaduais, municipais, estados rurais e vicinais, com o interesse de garantir a integridade da população. Haja vista os atuais índices de criminalidade que amedronta cada vez mais a população. Assim, a instalação de equipamento de segurança significa não apenas um modo de desestimular a ação criminosa, mas valerá para elucidar e apurar delitos praticados, auxiliando assim o trabalho policial e, consequentemente, combate à violência e à criminalidade do município de Rio Verde. Senhor presidente, nós sabemos que às vezes pode dizer que não está no orçamento, mas o orçamento de 2017, se é que a população ainda pode conviver com esse aumento abusivo da criminalidade, pode estar sendo colocada emenda no orçamento. E também pode ser direcionado
ataques, né, esse termo de ajuste de conduta para aquisição desse material. Requerimento 161/2016. Senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção, pode parecer cansativo, mas isso faz parte de um acordo que essa Casa de Leis fez, né, com a CIV e com o Ministério Público que tiveram aqui. Pode parecer cansativo, mas é preciso nós tomarmos conhecimento que amanhã nós estaremos com eles. E amanhã, se nós formos indagados, né, quais foram as atitudes da Câmara naquilo que foi combinado. E aí não fica bem para os pares da casa não saber, né? Requerimento 161. Requer que Vossa Excelência envie o ofício ao senhor Carlos Henrique de Moura, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Rio Verde, solicitando a divulgação da relação de telefones das viaturas da Polícia Militar com as referentes áreas de atuação, em todas as repartições públicas, municipais e estaduais de Rio Verde, para que qualquer munícipe possa efetuar denúncia e pedir informações, auxiliando no combate e denúncia à violência e à criminalidade no município de Rio Verde. Pois só um telefone torna difícil, porque às vezes não é atendido. É preciso ter uma lista de telefone dos quais não sendo atendido. No da Polícia Militar, nós tenhamos outro a quem recorrer, senhor presidente. Requerimento 162, que requer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor presidente Manuel Divino da Silva, do Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social, solicitando a elaboração do Plano Municipal de Defesa da Vida e contra a Violência, e o acompanhamento da sua execução nos termos do artigo 2º da Lei 5.150 de 2006, cooperando para a implementação de políticas públicas voltadas à defesa da vida e, consequentemente, combate à violência e à criminalidade, dando transparência aos recursos que são repassados do município para o CONSEG, para o Banco de Hora, e como todas as ações que têm sido financiadas com recursos do poder público, senhor presidente. Haja vista que os recursos que são passados para prevenção, combate à violência, a população não tem conhecimento. Nós não temos conhecimento de quem são os que recebem bancos de hora. É preciso dar essa transparência do quanto que foi gasto, para que nós podemos até mensurar, avaliar, vereador, se realmente o que está passando para o combate, né, à violência no município está surtindo efeito. Porque é fato que o recurso está saindo, mas nós não estamos vendo isso ser devolvido para a população em forma de redução da violência. Hoje a violência é o seguinte, os meliantes, os adolescentes estavam roubando o celular em via pública. Agora, como nós não estamos andando com o celular, eles estão entrando dentro de casa. Espero que essa seja a nossa contribuição, né? Porque a administração pública só pode fazer o que está previsto em lei. Aquilo que não é competência nossa, nós estamos fazendo em forma de requerimento, senhor presidente. Então, eu estou enviando e gostaria que a CCJ fizesse a análise hoje e que nós pudéssemos enviar uma cópia para o promotor que esteve aqui, para a CIRV, para que isso possa ser divulgado amanhã, né, na grande passeata em combate à violência, porque assim, aí sim nós cumprimos o nosso papel e o compromisso que nós fizemos de legalizar, né, medidas que possa realmente colocar em prática e que possa trazer, né, um pouco mais de segurança para a nossa população. No momento eu quero me inscrever para assuntos parlamentares e obrigada, senhor presidente, mesmo que tenha sido cansativo, é esse o papel dessa Casa de Lei. A palavra continua franqueada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manel Pereira. Senhor presidente, só para... Estava meio tenso aqui, né, mas é assim mesmo. Agradecer aqui a vereadora Lúcia, nossa companheira, porque na reunião que inclusive contava com acho que cinco parlamentares, né? Ficou nomeado que ela faria
todos os projetos para que a casa assinasse, até porque estava aqui o promotor e as entidades organizadas. Naquele momento, o senhor sabe que o meu posicionamento é pau que dá em Chico, também dá em Francisco, né? É um ditado antigo, e eu dizia, naquela oportunidade, da dificuldade que tem um parlamentar de participar de uma manifestação como cidadão, né? Como cidadão. Porque, na verdade, as entidades, e não só as entidades, não conseguem separar o homem político do homem, do cidadão, né? Do pai de família, do cidadão que também quer manifestar. E aí acaba tirando esse direito da gente poder participar das manifestações que nos é devida participar, até porque o trabalho da casa é exatamente esse, de participar. Então, que todos os parlamentares assinem esses pedidos, e pensando na segurança pública, em melhoria e mais segurança para o cidadão, que foram tomadas essas decisões. Era esse o meu comentário, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Náudia. Eu quero aproveitar o momento, cumprimentar os colegas, a mesa, a comunidade, e falar que nós representamos essa casa no Conselho do Idoso, no qual nós marcamos 3 dias para receber os candidatos a prefeito. E o dia que teve esse evento aqui, nós chegamos atrasado, mas peço desculpa aos colegas e quero contar por quê. O presidente do Conselho do Idoso é o Jorginho, ele não enxerga, então eu, como vice, faço a parte mais burocrática mesmo, então não teria como, seria desrespeitoso, porque no dia que teve o evento aqui, era um candidato no qual não é quem eu apoio, então ficaria desrespeitoso se eu não tivesse lá para recebê-lo igual aos 3, né? Então é nesse sentido que eu quero falar o motivo. Só que nós chegamos aqui atrasado e encontramos alguns vereadores saindo e disseram-nos que tinha poucos vereadores no dia. Mas acredito também que, como todos da casa têm interesse em ajudar o município, foi só questão de problema de agenda mesmo. Muito obrigada. A palavra continua franqueada. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Maria José. Senhor presidente, cumprimentar a mesa, os nobres colegas, todos que nos honram com a presença, os internautas, imprensa. Apresentar, senhor presidente, uma moção de aplauso para o número 4, 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, a vereadora que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, sugere que conste nos anais desta Casa de Leis moção de aplausos aos subtenentes Marden Porfiro de Souza e Paulo César Ferreira e Silva, do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Rio Verde, Goiás, pela sua conduta e profissionalismo em relacionamento de bombeiros militares, pelo papel na corporação. A comunidade se orgulha desses homenageados que compõem o quadro dessa corporação e é com grande conhecimento técnico, corajoso, coerente, que salvam vidas. Assim, esta Casa Legislativa quer traduzir o sentimento de todos os vereadores rioverdenses a esta classe de bombeiros militares, que abraçam uma das mais difíceis profissões do mundo, tendo em vista os procedimentos de alto risco inesperados, situações emergenciais, que exigem dos militares o desempenho rápido, correto, preciso e fundamentado na lei. Assim, os parabenizo pelo senso de coragem, amor, postura e conduta ética. Dê-se ciências aos homenageados da presente honra. Nesse termo, pede deferimento, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Rio Verde, Goiás, 5 de setembro de 2016, 15 de setembro, Maria José Guimarães Cabral, Irã Cabral Mendonça. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Com a palavra, vereador Celso.
ex-líder de governo. Senhor presidente, só para poder fazer aqui alguns comentários, senhor presidente. Nós, naquela oportunidade, quando nós anunciamos aqui que nós deixamos a liderança do governo aqui nesta Casa de Leis, senhor presidente, nós deixamos a liderança. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade para poder distinguir as coisas. E quando nós deixamos a liderança, senhor presidente, que nós tínhamos os nossos motivos já relatados, né, ao governo, quais foram os nossos motivos. Motivos esses, né, que diz respeito à minha pessoa, e foi explicado, foi colocado pelo governo, só para que fica, né, claro que fica esse entendimento. Mas nós somos aí da base do prefeito e estamos na base do prefeito para poder ajudar o prefeito que vem fazendo aí um grande governo, vem fazendo aí uma grande administração, e o nosso comprometimento com a cidade de Rio Verde nunca deixou de existir e continuará assim existindo. O motivo que nos levou a deixar a liderança foram motivos já relatados para o prefeito conforme ofício protocolado, né? Então, essas foram as justificativas que nós fizemos e essas justificativas se encontram via ofício protocolado juntamente com o governo. Sem, senhor presidente, aquela tese de estar findando o governo, deixando o governo, isso não foi o que eu disse, não fez parte da minha fala. Se alguém interpretou dessa forma, interpretou de forma totalmente equivocada. E tem um ponto também, senhor presidente, que eu gostaria de deixar retratado. Política é democracia, isso é normal, isso é natural. Não se tratando, no meu caso, deste caso, mas é natural alguém estar na oposição, vir para a base, e alguém está na base e para a oposição. Mas não é isso que nós estamos tratando, nós estamos tratando de liderança. Vejo isso como uma democracia, né, de uma forma bastante natural. Tem um pensamento também, senhor presidente, que, nesta casa, que qualquer um dos pares que aqui estão, que foi conduzido a esta casa pela população, pelo povo, pelo voto, de uma forma legal, tem todas as condições reais, sim, né, de ser líder desta casa, né, de representar aqui o governo, porque assim estará, sim, representando a nossa comunidade, a nossa sociedade. Então, entendo eu que qualquer um tem condições, reúne todas as condições, sim, sem sombra de dúvida, de ser líder e representar muito bem aqui o governo, este governo que tem trabalhado muito, vem fazendo muito pela nossa cidade. E no momento aqui em questão, senhor presidente, eu não estava presente, né, eu estava conversando com um cidadão, né, mas tive a informação que o novo colega vereador Luiz Encanador, né, se prontificou, né, em ajudar, em colaborar, né, com o governo nesta casa aqui, se possível for ser líder, né. Eu não tenho dúvida nenhuma que será um grande nome, sim, né, totalmente capacitado, totalmente desprendido, senhor presidente, para que eu faça a função de líder, e pode ter certeza absoluta que, se essa missão for incumbida ao novo vereador, nós desejamos a ele sucesso, e eu tenho toda a convicção que ele terá toda a disponibilidade e desprendimento para que o faça, e que faça com sucesso. E terá sim o nosso respaldo, e terá sim o nosso apoio. Se porventura, né, isso ocorrer, podem ter certeza, nobre vereador, que Vossa Excelência tem caguete para isso, Vossa Excelência tem bagagem para isso, é um defensor nato, né, do cidadão, da comunidade rioverdense, e jamais nós seríamos empecilho para que essas atitudes de Vossa Excelência praticadas nessa casa fossem violadas de uma forma ou de outra. Então, entendo eu que estará muito bem representada se realmente oficializar o nome de Vossa Excelência como líder, bem como qualquer nome desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra continua franqueada. Pela ordem, vereadora Náudia. Para me inscrever em assuntos parlamentares, obrigada. Está escrita, vereadora Náudia. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, da mesma forma, gostaria de me inscrever em assuntos parlamentares, até porque nós pudéssemos fazer, né, um destrecho maior em relação, não só a esse assunto, bem como todos os outros assuntos pertinentes à nossa comunidade. Está escrito, vereador. A palavra continua franqueada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Turival. Me inscrever para assuntos parlamentares. Está escrito, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Idelso. Também quero me inscrever em assuntos parlamentares. Está escrito, vereador. Pela ordem, vereador Leonardo. Está escrito, vereador. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Anazão. Nazão. Anazão. Quero escrever assuntos parlamentares também, senhor Está presidente. escrito, Pela ordem, senhor vereador. presidente.
Pela ordem, futuro próximo líder de governo, vereador Luiz. Escrever assuntos parlamentares, senhor presidente. Está escrito, vereador. A palavra continua franqueada. Não havendo... Pela ordem. Pela ordem... Escrever em assuntos parlamentares. Está escrito, vereador. Vice-líder, vereador Paulo Henrique. A palavra continua franqueada. Não havendo, encaminha a Comissão de Constituição e Justiça projeto de lei complementar 70/2016, ofício 70/2016, ofício número... Projeto de alteração da LDO 66/2016, 65/2016, 64/2016 para os devidos pareceres. É uma propositura da vereadora Lúcia Batista que pede a dispensa da Comissão de Constituição e Justiça dos projetos de lei 67/2016, 68/2016, de autoria de todos os vereadores dessa casa, que o mesmo seja votado no dia de hoje. E os requerimentos 160 e 162/2016. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival Nascimento, faça a leitura do projeto de lei 67/2016. Pela ordem, vereadora Lúcia. Só lembrar os pares da casa, para no final, pelo menos de um, assinar, porque depois eu tiro a xerox para enviar para lá, assinado com todos os vereadores, por favor, que eu vou encaminhar hoje. Eu pedi ao servidor da casa que pegue a assinatura de todos os vereadores. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura. Primeira discussão e votação. Mas é na ordem do dia, cadê? Qual é a ordem do dia? É a ordem do dia. Mas aí tem o assunto parlamentar. É a ordem do dia. E a ordem do dia? Só uma, vai. Mas só falou a ordem do dia? Agora. Vou quer pedir aquele negócio. Vou pedir para essa aqui, pela ordem. Mas amanhã você pede quando eu me envio. Já pediu. Vai fazer diferença, não vai ter de votar hoje. Projeto Lei 67. Proíbe a comercialização de armas de brinquedo em qualquer das suas formas no município de Rio Verde. Artigo 1º. Fica vedado no município de Rio Verde a fabricação e a venda e a comercialização de armas de brinquedo que sejam réplicas ou simulacros de armas de fogo de qualquer forma ou natureza. A fiscalização para a fiel compensação será exercida pelo Poder Executivo, que através do ato próprio designará o órgão responsável. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta de dotações próprias, custeado orçamento suplementado se necessário. Esta lei entra em vigor da sua publicação, Sala da Sessão da Câmara Municipal de Verde, 12 de setembro, Lúcia Batista e outros vereadores. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 67/2016, de autoria de todos os vereadores, a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Manel, vota aí, Manel. Aprovado por unanimidade. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 68/2016. Projeto Lei 68. Dispõe sobre a implantação de faixa de retenção e recurso exclusivo para motocicletas no semáforo e dá outras providências.
Fica instituído no município de Rio Verde a implantação de faixas de retenção e recuo exclusivo para motocicletas no semáforo, desvio retilhais e coletores. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor da sua publicação, Estado da Câmara Municipal de Rio Verde, 12 de setembro de 2016. Lúcia e todos os vereadores. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 68/2016, a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Lucivaldo, vota aí. Aprovado por unanimidade. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura dos requerimentos 160 e 162. Requerimento 160. Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. A vereadora abaixo escreve, depois de ouvido o plenário, cumpridos demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência envio de ofício científico ao secretário Colemar Antônio Tavares, solicitando a instalação de câmeras de monitoramento em todas as saídas para rodovias federais, estaduais, municipais, estados, rurais e vicinais, com interesse de garantir a integração da população, já visto que as atuais criminalidade amedrontam cada vez mais a população. Neste tempo, pede deferimento, Lúcia Helena Batista. Senhor presidente, a vereadora que abaixo do esquerdo, depois de ouvir o plenário, demais formalidade regimentar, requer a Vossa Excelência ofício ao senhor Manuel Divino, consultor, Conselho Comunitário de Segurança, solicitando a elaboração de plano municipal de defesa de vida contra a violência e acompanhamento de sua execução no artigo 2º, inciso 5º da Lei 5.150, cooperando com a implementação de políticas públicas voltadas à defesa da vida e, consequentemente, combate à violência e criminalidade no município de Rio Verde. Nesse tempo, pede deferimento, Sala de Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, 12 de setembro de 2016, Lúcia Helena Batista. Em discussão e votação, requerimento 160 e 162, a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais, agradeço a presença, senhoras e senhores vereadores, e convoco para a próxima sessão extraordinária em 1 minuto.